Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Arsenal e Nottingham Forest, jogo válido aí pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa 19-20, né? 5-0 pro Arsenal, né? O gigante do Norte de Londres bateu o bicampeão europeu Nottingham Forest, né? Como eu falei, né? Até no jogo do Manchester City, é muito comum nesses jogos de Copa da Liga a gente ter times alternativos, e hoje o Arsenal levou ao pé da letra realmente essa cultura que é muito comum na Europa, né? Aliás, na Europa não, né? Principalmente na Inglaterra. Na Europa também como um todo, mas na Inglaterra de colocar os jovens para jogar os jogos de Copa. O Wenger já fazia isso há muito tempo, né? Desde quando treinou o Arsenal, né? Quando chegou lá no Arsenal na década de 90 até os seus últimos dias treinando o time do norte de Londres, né? Então a gente teve a presença de Reiss Nelson jogando aberto pela esquerda, o Smith Rowe jogando aberto pela direita, a gente teve o Willock, que já está um pouco mais incluído aí no time do Arsenal mesmo, né? Jogando mais Premier League. A gente teve o Gabriel Martinelli, talvez tenha sido a maior novidade dessa escalação. O Kieran Tierney jogando pela lateral esquerda, né? Então você teve alguns jovens, né? Mas teve também a presença do Ozil voltando a jogar no time titular. O Holding, que há um tempinho também não jogava, zagueiro, né? No momento em que o Arsenal tem tanta insegurança com zagueiros, hoje já o sistema defensivo foi muito bem. Né? O Chambers, que já tinha jogado como lateral direito depois da expulsão do Maitland-Niles no jogo de domingo, né? Contra o Aston Villa, hoje jogou pelo lado direito também. Então uma escalação bem modificada aí do Arsenal, né? O City do meio pra frente foi com um time bem forte, assim, praticamente titular, com exceção do Gabriel Jesus. O Arsenal não, o Arsenal já teve aí uma maior rodagem de elenco. E o que a gente pode ver até ali os primeiros 13 minutos mais ou menos, foi um time do Nottingham Forest que tentava sair pro jogo, principalmente com as jogadas sendo iniciadas pelo lado direito. Na temporada passada a gente teve Matty Cash e Joe Lowley como esses dois principais homens de lado, né, que conseguiram alguma coisa diferente, né, dar um maior fôlego pro ataque do Nottingham Forest, que não fez uma grande temporada passada. Nessa temporada, Sabri Larouche é o novo técnico, teve uns bons trabalhos aí no futebol francês, um técnico que visa mais ter a posse de bola, nem teve um tão bom início de temporada assim com o Nottingham Forest, o desempenho era bem ruim em alguns momentos, né? Parece que conseguiu engrenar aí de forma melhor, já tá aí na zona de classificação dos playoffs, né? Tem muito campeonato, mas enfim, já é um bom sinal. E o time tentou começar a jogar pelo lado direito, né? Principalmente quando o Matty Cash subia para se combinar com o Joe Lowley, aí havia inversão de jogadas, né? Tinha participação do Yuri Ribeiro tentando dar um calor pelo lado esquerdo numa jogada individual, até conseguiu causar algum desconforto pro Chambers nos primeiros momentos, né? Tinha o João Carvalho jogando por dentro, né? O Thiago Silva, que talvez seja o jogador de mais talento, jogando ele como segundo homem de meio campo, ao lado do Johnson, né? Até no início da temporada estava jogando mais como meia, mesmo como camisa 10 atrás da referência, mas no mais foi isso, assim, no primeiro tempo mais perigoso que conseguiu causar o Nottingham Forest na defesa do Arsenal, que naturalmente se impunha, por mais que tivesse um time de muito jovens, né? E o jogo até começa, né? Ameaçava ser um jogo intenso, né? Porque como eu falei, o Nottingham Forest queria jogar no início, mas depois vira um jogo bem monótono, assim, com o Arsenal tendo a posse, até com mais dificuldade de criar em diversos momentos, né? Principalmente porque do trio de meias o Ozil era pouco participativo. O Ozil realmente é um jogador que até no segundo tempo melhora um pouco, mas no primeiro tempo bem apagado. É um jogador que cada vez mais está se tornando um jogador realmente que não interessa mais ao Arsenal manter um jogador daquele valor que não entrega praticamente nada. E o Reiss Nelson foi o principal responsável pelos momentos de criação, se a gente fala da parte ofensiva dos meias. O Gabriel Martinelli até tentando sair da área, buscando o jogo. Acho que ele jogando nessa função de centroavante não é dele. Na pré-temporada, assim, ele é um ponta, né? De formação ele é um ponta, jogador de lado de velocidade. Na pré-temporada ele jogou aberto pelo lado direito e não surpreendeu tanto assim ofensivamente, só com alguns momentos, algumas jogadas, mas muito pouco. O que eu mais gostei de ver nele na pré-temporada foi a disposição defensiva. E hoje também, tanto a disposição para tentar buscar o jogo, por mais que não conseguisse ser tão efetivo, porque estava muito encaixotado jogando por dentro, já que não é dele, mas participando muito do momento defensivo, de roubar a bola, incomodar a posse do adversário. Como eu falei, já tinha feito isso bem nos jogos de pré-temporada, jogando mais pelo lado direito. E o Reiss Nelson era esse cara que conseguia as maiores jogadas diferentes, né? Partindo da esquerda para dentro, ele pode usar o pé direito para um drible, uma jogada mais interessante, um jogador de muito talento, né? Foi o principal jogador ofensivo, digamos assim. E o Willock jogando por dentro, né? Tava jogando como segundo volante ali ao lado do Torreira, pode fazer várias funções no meio campo. E ele, como tinha espaço, não era um time que necessariamente sofreria defensivamente o Arsenal na partida de hoje, como não sofreu praticamente o jogo inteiro, o Willock tinha mais liberdade para pisar na área e fazer aquilo que ele sabe melhor, que é acelerar de trás,
tem a passada muito larga e também sabe carregar a bola com muita velocidade, né, partindo da faixa central do meio campo. E ele e o Rice Nelson foram os caras que mais conseguiram produzir jogadas ofensivas pro Arsenal, que não tinha exatamente um grande repertório assim, né? O lado direito, que tinha o Smith Rowe talvez como principal expoente, não conseguiu ser muito efetivo, mais uma atuação ruim desse jogador. Smith Rowe, garoto da base, óbvio que tem muito a evoluir ainda. Mas o jogo contra o Eintracht Frankfurt não foi muito bem não, né? Por incrível que pareça, o Chambers já tinha feito gol no jogo de domingo contra o Aston Villa e muito participativo pelo lado direito, né? Não é exatamente um primor de técnica, mas é um cara que realmente não tem medo de se lançar no ataque não. Temporada passada até foi emprestado ao Fulham, jogou de volante na primeira metade da temporada, né? Um jogador bem versátil nessas posições de defesa, mas hoje aparecendo bem ofensivamente para dar justamente a assistência para o gol do Gabriel Martinelli, né? Numa jogada em que o Rice Nelson vem da esquerda para dentro, lança para o Callum Chambers, ele, né, de primeira dá bate a bola para dentro da área e o Martinelli aparece para concluir de cabeça e fazer 1-0. Né? Aí depois o Arsenal consegue até crescer um pouco mais, dar um pouco mais de calor pro jogo, né? O Smith Rowe até se machuca numa bela jogada com participação do Kieran Tierney, que foi outro jogador muito bem, participou muito bem, principalmente no primeiro tempo, ali a partir dos 15 minutos, muito participativo para acelerar com passe, para conseguir, ele tem muita velocidade para conseguir carregar essa bola no espaço, né? Quando tem espaço para carregar, ele sempre não se esconde do jogo nesse sentido, e teve algumas boas oportunidades para aquele lado, desenvolver as jogadas pelo lado esquerdo, o Kieran Tierney, né? E o lance do Smith Rowe, em que ele se machuca, é justamente uma jogada de lado do Kieran Tierney, ele acaba dando cabeceando, aí tem um contato ali, ele acaba se machucando, né? Enfim, aí entra o Bukayo Saka mais aberto pelo lado esquerdo, o Rice Nelson passa a jogar pelo lado direito, que também sabe fazer essa função, pode jogar pelos dois lados, né? E é isso mais ou menos assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Arsenal volta mais insinuante, com o Bukayo Saka participando muito, é um jogador de mais habilidade de enfrentar a marcação pelo lado esquerdo, então algumas coisas boas acontecem por ali, principalmente quando a gente tem as ultrapassagens do Willock por aquele lado, o time funciona muito bem, e a partir de mais ou menos dos 55 minutos, o Nottingham Forest novamente ameaça ter um maior fôlego, e até tem maior fôlego, chega em alguns momentos um pouco mais. A entrada do Ameobi também melhora isso, no sentido de que é um jogador com maior capacidade física para tentar essa jogada de velocidade que o Nottingham Forest estava tentando apostar ali, como eu falei, nos períodos de 55 minutos. O jogo tem ali uns períodos de uns 2 minutos mais ou menos, assim, que ameaça ficar mais interessante, mais rápido, lá e cá, mas isso acaba com um gol de cabeça do Holding, né, depois de uma jogada de escanteio, fruto de uma jogada de um contra-ataque, e aí desanima bastante a equipe do Nottingham Forest, que praticamente fica entregue, né, já não tinha jogado praticamente nada no primeiro tempo, no segundo tempo tinha conseguido esse pequeno período aí onde conseguiu dar um pouco mais de calor no jogo, mas depois disso ficou totalmente entregue, né. Aí a novidade teve a volta do Bellerin, né? O Bellerin voltou, né? Até entrou no lugar do Kieran Tierney. Aí o Chambers passou a jogar pelo lado esquerdo, e logo que ele entra, depois de uma jogada de escanteio, dá uma desenrolada, ele toca, a bola volta para ele toca no meio e o Willock acaba aparecendo para definir, para fazer o 3-0. A partir daí, a partir do segundo gol, o jogo já tinha ficado bem fácil pro Arsenal, até o Ozil melhorou um pouquinho também, o jogo tinha ficado um pouco mais tranquilo, aí entra o Ceballos também no lugar do Ozil, né? Aí o time passa a jogar até numa espécie mais de um 4-3-3, com o Ceballos pela esquerda e o Willock mais pela direita, o Bellerin mais espetado pelo lado direito, praticamente como um ponta, o Ryan Nelson jogando um pouco mais centralizado, dando o corredor um pouco mais pro Bellerin, e o quarto e o quinto gol se desenvolvem naturalmente, né? O quarto gol é numa jogada de lado, o Chambers recebe a bola, dá um cruzamento no meio da área, o Rice Nelson, que já estava jogando um pouco mais por dentro, aparece para finalizar, e o quinto gol é numa jogada individual do Gabriel Martinelli, vem carregando por dentro e dá uma bela finalização de pé chapado de fora da área para fazer o 5-0, classificação bem tranquila do Arsenal, não fez um grande primeiro tempo assim, foi muito pautado nas individualidades de Willock e Rice Nelson, quando os dois se combinavam, mas como um coletivo não foi muito bem, mas no segundo tempo sobrou, né, conseguiu criar bastante, ser bem efetivo, né, os jovens foram muito bem, né, o Bukayo Saka fez um bom início de segundo tempo, mas depois disso caiu um pouco de rendimento. Gabriel Martinelli até fez o gol, mas aquela função não é dele, né? Jogar encaixotado ali na defesa não é dele, apesar de ele entregar muito no momento sem bola para incomodar a posse do adversário. Mas como um todo fez uma bela partida, né? Dos gols, sempre buscando participar. Enfim, Rice Nelson talvez ofensivamente tenha sido o melhor jogador, com maior capacidade de criação. O Willock muito bem nesse movimento de acelerar por dentro, de aparecer na área para finalizar. O gol que ele faz, o passe do Bellerin foi nesse sentido. O Chambers também, ótima surpresa a participação do Chambers, muito bem, tanto quando jogou pelo lado direito, quando jogou pelo lado esquerdo, né? Óbvio que é um time, o Nottingham Forest é um time de melhor qualidade técnica, mas foi muito bem hoje o defensor inglês, né?
como tudo foi isso, né? Atuação bem segura aí do Arsenal, avançando aí para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.